Você já parou para pensar que se você vivesse alguns séculos, o remédio para a sua dor de cabeça poderia ser um buraco no crânio ou uma dose de veneno puro? A medicina que conhecemos hoje, baseada em ciência, anestesia e higiene, é um luxo extremamente recente. Por milênios, a humanidade viveu em um cenário de tentativa e erro, onde a cura muitas vezes era mais aterrorizante que a própria doença. E hoje, eu vou te mostrar alguns métodos da medicina antiga que eram considerados tecnologia de ponta na época, mas que hoje parecem saídos de um filme de terror. Então fica comigo até o final, porque o último método da lista é, na minha opinião, o mais assustador de todos. Vamos começar com algo que parece piada de mau gosto, mas era levado muito a sério no século XVIII. Imagine que alguém acabou de ser retirado de um rio após um quase afogamento. Ao invés de massagem cardíaca, os médicos utilizavam o enema de fumaça de tabaco. A lógica era que o fumo era estimulante e quente, então injetar fumaça de tabaco através do reto do paciente iria aquecê-lo por dentro e estimular os intestinos, o que supostamente forçaria os pulmões a voltar a trabalhar. Boiola! Havia kits de foles e tubos espalhados pelas margens dos rios na Europa para esse fim. Mas o problema, além de ser uma invasão bizarra, o tabaco é tóxico e o fole podia causar lesões internas graves. No fim, a pessoa não voltava a respirar e ainda passava por essa humilhação final. Foi uma prática comum até perceberem que a nicotina no sangue causava paradas cardíacas. Por mais de 2000 anos, a medicina foi dominada pela teoria dos humores. Acreditava-se que o corpo tinha 4 fluidos principais, e se você ficasse doente, era porque o sangue estava em excesso ou sujo, e o tratamento padrão era tirar o sangue do paciente. Eles faziam isso cortando as veias ou usando sanguessugas. No século XIX, a França chegou a importar 40 milhões de sanguessugas por ano, com os médicos colocando dezenas desses vermes no corpo do paciente. O grande perigo é que eles não sabiam quando parar. Os doentes, já debilitados por gripes ou infecções, acabavam falecendo de anemia ou choque hipovolêmico. Eles estavam literalmente treinando a vida de quem já estava por um fio, acreditando que o sangue novo que o corpo produziria seria a cura. Houve uma época em que o mercúrio era visto como um metal mágico. Por ser um metal líquido e brilhante, acreditava-se que ele tinha propriedades curativas divinas, sendo usado para tratar tudo, de prisão de ventre a problemas de pele, mas principalmente a sífilis. Os pacientes eram submetidos a banhos de vapor de mercúrio ou eram obrigados a ingerir pílulas desse metal pesado. O resultado era uma morte lenta e agonizante. O mercúrio destrói o sistema nervoso, faz os dentes caírem, causa feridas profundas na boca e alucinações graves. Ironicamente, os sintomas do envenenamento por mercúrio, como a salivação excessiva, eram vistos pelos médicos como a doença saindo do corpo. Muitos morreram achando que estavam sendo curados, quando na verdade estavam sendo transformados em poças de toxicidade. Esse aqui é um dos métodos cirúrgicos mais antigos da humanidade. Arqueólogos encontraram crânios de milhares de anos com buracos perfeitos feitos propositalmente. A trepanação consistia em raspar
ou perfurar o osso do crânio até expor a membrana do cérebro. Mas por que faziam isso? Para deixar supostos espíritos malignos saírem ou para tratar convulsões e enxaquecas. O pior de tudo é que não havia anestesia. O paciente era segurado por várias pessoas, enquanto o médico usava uma pedra afiada ou uma broca rudimentar para atravessar o osso. O som e a sensação deveriam ter sido terríveis. Sinistro. O mais incrível e assustador é que muitos sobreviviam à cirurgia, mas passavam o resto da vida com uma janela aberta na cabeça, protegida apenas pela pele. Entre os séculos 12 e 17, se você fosse uma farmácia na Europa, o médico poderia te receitar um pó marrom para curar feridas ou dores no estômago, mas esse pó era literalmente restos mortais de múmias egípcias trituradas. Que nojo. Mas por que eles achavam que comer um defunto de 3.000 anos seria bom? Tudo começou com um erro de tradução. Existia uma substância chamada múmia, que era um betume natural usado para cicatrizar feridas. E como as múmias do Egito eram pretas e ressecadas, os europeus acharam que elas eram feitas dessa substância, acreditando que a múmia possui uma energia vital conservada. A demanda foi tão insana que quando as múmias do Egito começaram a acabar, comerciantes passavam a fabricar múmias falsas, usando corpos de criminosos executados, secando-os ao sol para vender como faraós legítimos. A elite europeia praticou canibalismo por séculos por causa de um erro de dicionário. Chegamos ao método que é, na minha opinião, o mais aterrorizante dessa lista: a lobotomia. O que torna ela ainda mais assustadora não é apenas a brutalidade, mas o fato de que isso era usado há um século atrás e rendeu um prêmio Nobel ao seu criador. A ideia era curar problemas mentais cortando as conexões do lobo frontal do cérebro. O método mais famoso era o duplicador de gelo, no qual o médico inseria um instrumento pontiagudo pelo canto do olho do paciente, atravessando o osso da órbita e balançando a lâmina dentro do cérebro para destruir o tecido. Tudo isso levava menos de 10 minutos, muitas vezes com o paciente acordando. O paciente não morria, mas perdia sua personalidade, seus desejos e sua essência. Milhares de pessoas foram transformadas em zumbis funcionais. É o auge do horror médico, destruir a alma para controlar o comportamento. Olhar para todos esses métodos nos dá um nó no estômago, mas também nos traz uma lição. Cada uma dessas práticas foi em algum momento o que havia de mais moderno, fazendo a gente pensar o que será que fazemos hoje que daqui 100 anos será visto como algo bizarro. A medicina evoluiu porque passamos a olhar para a ciência e para a ética, abandonando as superstições. Graças a isso, hoje temos cura para o que antes era uma sentença de morte. E para você, qual desses métodos foi o mais agonizante? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. Muito obrigado por assistir até aqui. Lembrando que caso você tenha gostado e queira mais vídeos como esse, já deixe seu like e se inscreva no canal. E caso você possa e queira contribuir ainda mais para o meu trabalho, considere assinar o Seja Membro aqui do canal. Seu apoio faz total diferença.